Bom dia, eu sou o pastor Gilberto, nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana a nossa série nova vai chamar-se Sabores da Vida. Quer dizer, a vida precisa de sabores. E nós vamos experimentar aqui algumas sugestões de sabores para a sua vida, para a nossa vida como cristãos. E vamos tentar então identificar. E identificando a gente vai poder usar no decorrer da nossa vida inteira, para que nós possamos realmente fazer uma coisa mais positiva, boa e aproveitável, né? Então essa é a nossa ideia. E nosso primeiro encontro sobre esse assunto é a questão de aprender. Escute antes de falar. O primeiro sabor é escute antes de falar. Por quê? Porque é necessário que nós saibamos lidar com essa questão. Falar é fácil. Falar é a coisa mais fácil do mundo. A gente aprende desde cedinho. Na verdade, é uma expectativa dos pais, né? Aquele momento de o filho começar a falar. E nós vamos, durante a vida, nós vamos desenvolvendo e melhorando esse atributo de usar a palavra, não é? Mas o texto vai dizer uma coisa um pouquinho de diferente para você e para mim hoje. Ele vai dizer o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Então, nós vamos deixar essa expectativa para ficarmos de uma maneira mais pontual, entender o que é que isso tem a ver comigo e com você, e como é que esses sabores que a vida pode trazer vai, então, identificar-se com a minha vida. Primeira coisa, aprenda a ouvir. E ouvir significa que você vai parar de falar, vai começar a não apenas escutar, mas ouvir. Primeiro ponto aqui, a primeira coisa para aprender é não interrompa quem está falando. Deixe a pessoa concluir. Aí você vai falar, não, tem pessoas que falam. Tá certo. Se a pessoa, a dica é a seguinte, se a pessoa começou a se repetir, então ela já falou o que precisava. E aí você pode interromper. Mas o primeiro passo é não interrompa. Segundo, certifique-se de que você entendeu o que foi dito. Então, dependendo do assunto, é claro, isso vai ser mais estratégico do que outras coisas. Mas você precisa perguntar, será que eu entendi bem? Você disse que não gosta de azul? Foi isso que você disse? Você disse que não gosta de carne? Não, eu disse que eu não gosto de carne mal passada, né? Então, às vezes, a gente vai tomando e fazendo conclusões porque a gente não ouviu. Então, certifique-se que você entendeu o que foi dito. Terceiro, tente criar uma empatia com o seu interlocutor. É claro que eu entendo que a maioria dos nossos interlocutores são pessoas de todo dia, pelo menos a maior parte. E você acha que conhece ele. E às vezes conhece bem, às vezes não conhece. Então você tem que criar empatia. O que é criar uma empatia? É a capacidade de entender as razões que aquilo é importante para a pessoa. E às vezes você vai precisar fazer diferente, né? Eu estava conversando com um homem essa semana sobre a dificuldade dele com um momento de doença na família. E ele muito preocupado, muito, falando. E eu deixei, ele terminou de falar e eu entendi que aquela preocupação dele era justa. Isso não ia atrapalhar de maneira alguma o que ia ser feito depois. Eu entendi, não é? Eu tenho um pouco de dificuldade de concordar com tudo que ele disse, mas isso não ia mudar nada, então eu ouvi, simplesmente assim.
Quarto e último desse primeiro ponto de aprender a ouvir, não mude de assunto, né? A gente tem essa mania de querer... A pessoa está falando, parece político, né? Você faz uma pergunta para o político. E aquele rio que você ia fazer uma ponte e não fez? Então, a estrada que corta... Nada a ver, né? Você estava falando da ponte, o cara vai para a estrada. Então, deixe o assunto terminar. Espere o assunto terminar. Isso vai te fazer bem e vai fazer bem às pessoas que estão ao seu redor. Comece hoje, pratique de uma maneira pensada e depois vai virar automático e vai ser muito mais fácil. Segundo ponto, ele vai falar tardio para falar. Aprendendo a ouvir, agora tardio para falar. Como? Em primeiro lugar, eu vou falar o que é verdade. Eu não vou ficar tentando encobrir as coisas. Eu vou falar a verdade. Segundo, o que é útil. Tem tanta conversa furada e fiada. Às vezes é bom, eu gosto de uma conversinha fiada de vez em quando. Mas às vezes ela não acrescenta nada, ela não é útil. Terceiro, deve ser um momento inspirador, tanto para você que está falando, como para aquele que está ouvindo. Então, deixe que esse momento seja um momento inspirador. Espere aquilo que vai ser tratado de uma maneira que vai ser útil para ambos e inspirador. Em quarto, fale o que é necessário, o que é importante, o que vai ser útil, o que vai gerar talvez decisões ou a falta delas por conta do assunto. E por último, fale o que é amável, né? Termine de maneira positiva a conversa, né? Uma viagem para Salvador é muito boa, mas é caro demais. Aquilo lá. Não, terminou errado, né? Você pode até falar, olha, viajar para Salvador é muito caro, mas é bom demais, rapaz. Que delícia que aquela cidade é. Depende de você. Em terceiro lugar, o texto vai dizer que a gente precisa ser tardio para se irar. É o quando. A pergunta que a gente vai responder, ou melhor, como entender melhor essa situação, é que a ira ela vem por causa de um descontrole da raiva. Né? Você está com raiva e vai começar a agir de maneira descontrolada. E para ilustrar esse assunto, eu copiei aqui uma poesia de um pastor americano chamado Karen Lynn Davidson, provavelmente falecido, eu não chequei isso. E ele, de uma situação que estava envolvendo ele, e ele foi acusado de alguma coisa, então ele escreve este poema. Ele diz o seguinte: controla teus sentimentos, ó meu irmão. Treina a tua alma irritada, impulsiva. Não lhe sufoques a emoção, mas deixe que a controle a voz da sabedoria, né? Porque o iracundo ele se exaspera e ele faz de uma gota d'água tempestade infernal. Controle os teus sentimentos. Existe poder na mente serena e calma. A paixão despedaça a torre da razão. Um assunto discutido apaixonadamente. Eu tenho colocado algumas coisas no Facebook e colocado a minha opinião sobre algumas coisas. E o que está mais legal de falar hoje, que é arrumar um encrenca, né? Você fala sobre cloroquina, né? Então tem os a favor e os contra. E eu acho muito interessante que eles falam, né, que a cloroquina não tem uma linha científica que autoriza. E eu fiz um textozinho e coloquei assim, olha, eu só queria saber qual remédio, qual é o protocolo que a OMS deu, que foi colocada
do nível científico e comprovado que seja especificamente para o Covid-19? É claro que isso é uma pergunta retórica, eu sei que não existe, né? A minha ideia é ajudar os meus queridos a pensar, mas tomei tanta paulada, a galera me esculhambou, né? Por quê? Porque é a paixão que despedaça a torre e dá razão. Torna cega a mais clara visão. Olha, não vai discutir comigo se você não concorda sobre esse assunto, tá bom? Controle teus sentimentos, nunca condenes quer amigo ou inimigo. Mesmo que a maré da acusação flua como a torrente da verdade, ouve a defesa antes de julgares. E um raio de luz brilhará, mostrando-te a sujeira que se esconde sob a falsa acusação. Controle os teus sentimentos, ó meu irmão. Treina a tua alma irritada e impulsiva. Não lhe sufoque a emoção, mas deixa que a controle a voz da sabedoria. Irmãos, falar é fácil, mas aprender a ouvir muda a nossa vida. Que Deus te abençoe, que você seja capaz de iniciar um projeto de ser um ouvinte melhor. Que Deus seja o centro dessa sua lição de casa e que logo mais você possa ouvir a graça de Deus na sua vida transformadora e nos ajudando e te ajudando a fazer toda a diferença. Lembra? A primeira página da Bíblia que qualquer pessoa vai ler é a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença dele. Eu quero orar por você e quero dizer para você que o Senhor tem cuidado de nós e vai continuar cuidando para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.